Será que estamos vivendo nos últimos dias? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre os últimos dias. Será que estamos vivendo isso? Quando começou e quando vai terminar? Parece um assunto muito simples e muito falado, mas pouco compreendido. E nesse momento que você está assistindo esse vídeo, no lançamento desse vídeo, eu estou em viagem em Campina Grande, na Paraíba, num congresso teológico. Então, para vocês não ficarem sem conteúdos, eu separei aqui uma reflexão que fiz na Associação Mineira Leste dos Adventistas, Falei sobre a questão dos últimos dias e eu sei que você vai gostar dessa reflexão, tá? Depois coloque aí seus comentários, o que você achou, a sua reação, tá certo? E claro, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ouvir nossos podcasts, O link está aqui na descrição. Você pode entrar também no nosso grupo do Telegram pelo link aqui embaixo, tá bom? E claro, assista aos nossos últimos vídeos aqui do canal, tá bom? E claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Beleza? Então, gente, bora lá para essa reflexão? Vamos lá. E eu quero, nesses próximos dias aqui, falar sobre o tempo do fim, ou os últimos dias, E hoje nós vamos tentar responder uma perguntinha muito importante, estamos vivendo os últimos dias, Qual a diferença, dos últimos dias para o tempo do fim? E existe uma diferença muito importante e você precisa compreender, tá bom? Então, para a nossa reflexão, quero convidar você, feche os olhos aí, se possível, e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra, e pedimos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para compreender o tempo em que vivemos. Fala conosco neste momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos de maneira simples, objetiva aqui, tentar responder então essa pergunta. Vivemos no tempo do fim? Estamos vivendo os últimos dias? Qual a diferença desses dois termos? E tem uma importância aí e vocês vão perceber qual é, tá bom? Primeiro texto, vou colocar na tela aqui, é Joel, se você quer pegar na sua Bíblia, é Joel capítulo 2. Já fui aqui adiantado, aqui, já coloquei na tela para vocês. Joel capítulo 2, a partir do verso 28 diz o seguinte, presta atenção nos detalhes, tá bom? O profeta Joel viveu antes de Jesus, no Antigo Testamento, ele está tendo uma profecia, Deus está dando uma profecia do que aconteceria nos últimos dias, tá? Então diz o seguinte aqui, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, uma profecia do derramamento do Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Perceba que não existe distinção social, sobre todo mundo, idade, diferenças sociais, sobre todo mundo. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E um detalhe importante no verso 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Profecia muito forte. Então temos aqui Joel profetizando sobre os últimos dias e o que aconteceu. O derramamento do Espírito Santo, as pessoas profetizando, eventos na terra, no sol, na lua, antes da volta de Jesus. O terrível dia do Senhor aí é o dia de acertos e contas, de Deus com a humanidade. Vamos ver outro texto. Eu vou pôr aqui na tela para vocês. Deixa eu só pegar rapidinho aqui. Agora nós vamos ler Atos. Pega a Bíblia aí. Atos, o capítulo 2 também, tá? Capítulo 2 também. Vamos ler a partir do verso 16. Deixa eu ver se eu... perdão, coloquei errado aqui. Capítulo 2. Vamos ver a partir do verso 16. Vou pôr na tela para você aqui, tá? Olha aqui, tá aí. Atos 2. Vou contextualizar aqui. É o momento em que Jesus ele reúne os seus discípulos e fala, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém porque virá poder do céu, ajuda virá, vocês serão revestidos de poder e aí então vocês serão minhas testemunhas, vocês vão poder profetizar para todas as nações. Esse é o contexto. E aí eles passaram 10 dias de oração, de jejum ali, até que então
a promessa se cumpre e o Espírito Santo cai sobre eles. E eles começam a falar em outras línguas, né? E a turma lá fala assim: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? E aí o Pedrão toma a palavra, né? O discurso de Pedro aqui, né? E diz o seguinte, ó: mas o que ocorre é que foi dito, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele está falando, ó, o que está acontecendo aqui, gente, o profeta Joel já falou. E ele vai repetir as palavras do profeta Joel, né? E acontecerá então, olha lá, nos últimos dias, né? A gente não encontra isso lá em Joel, mas ele já diz que ele já insere essa informação, que aqueles acontecimentos que Joel predisse aconteceria nos últimos dias. E ele está dizendo que o que está acontecendo em Atos capítulo 2 com os discípulos pregando o evangelho ali, falando em outras línguas, é um movimento dos últimos dias, tá? Diz o Senhor que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, né? Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E isso estava acontecendo em Atos capítulo 2, com o mover do Espírito sobre os apóstolos, né, sobre os discípulos, falando em línguas, profetizando. Então ali nós podemos dizer que são os últimos dias. Mas tem mais detalhe, ó: mostrarei prodígios em cima, no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E aquele texto bem conhecido: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Volta aqui comigo, vamos lá. Joel predisse que o Espírito Santo seria derramado. Pedro está falando assim: já aconteceu, vocês estão vendo aqui, a gente está profetizando em línguas, né? Só que entenda, os últimos dias acontecem, né, com a vinda, pode dizer, com o ministério de Jesus, né, até o tempo do fim, até a consumação dos séculos, né, que é quando Jesus volta para poder destruir o pecado, ter o acerto de conta com o pecador, né? Os últimos dias nós já vivemos desde lá de Jesus, né? Nós já estamos nos últimos dias. E fala: nossa, mas quantos dias são isso, né? Se você comparar com toda a história terrestre, realmente é a parte final. O fim começa depois que a metade mais um começou, né? Então nós já estamos vivendo nos últimos dias desde Jesus, desde a vinda de Jesus anunciando o reino de Deus. Já começou os últimos dias, né? Mas temos o que nós conhecemos como o tempo do fim. Nossa, que isso, pastor? Tem diferença, né? Os últimos dias começa lá com Jesus, né, até a consumação do século, a volta dele, né? Só que tem um pedacinho que é o tempo do fim. É o tempo do fim. E é o que nós estamos vivendo. Por que nós sabemos que estamos no tempo do fim? Porque todas as profecias que Joel predisse já aconteceram, né? Vou mostrar para vocês agora em Apocalipse. Vou colocar aqui o texto. Deixa eu pegar rapidinho para você. Esse site aqui é muito bom, viu, gente? Recomendo para vocês. Bíblia Online, né? Deixa eu lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12. Vou colocar aqui na tela para você. Olha aí. Nós estamos aqui no sexto selo. Deixa eu dar uma contextualizada rapidinho aqui para você sobre os selos, né? No Apocalipse nós temos alguns grupos de profecias, né? Blocos, posso dizer assim. Temos as 7 igrejas. As 7 igrejas, ela começa na igreja primitiva e vai até a última igreja. O foco ali das cartas para as igrejas, o foco está nas características da igreja ao longo da história, tá? Depois nós temos o bloco dos selos. Os selos começam com Jesus dando toda a autoridade no céu e na terra para pregar o evangelho, né? Quando o Espírito Santo desce sobre a terra e a igreja e o evangelho sai vitorioso, o cavalo branco, pregando o evangelho sobre toda a terra, né? Então os selos, eles têm o efeito do evangelho na vida das pessoas. É o evangelho, né? Enquanto as 7 igrejas representam a característica do pregador da igreja, os selos vai indicar a característica, os efeitos de quem recebe e quem não aceita o evangelho. É bem assim. E depois nós temos o bloco das trombetas, né? São 7 trombetas. São juízos sobre aqueles que não aceitaram o evangelho. Entende a diferença? Então aqui nós estamos agora no sexto selo.
O sexto selo vai dar para nós um momento histórico. Assim como Joel profetizou, Atos cumpriu o momento histórico, e agora no capítulo 6, no sexto selo de Apocalipse, vai nos situar na história. Então vem comigo aqui, ó. Verso 12, vai lá. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto. Olha lá, o sol se tornou negro como sacro de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, e deixa cair seus figos verdes. Então, toda vez que Jesus, no capítulo 5, né, ele toma da mão de Deus, em Apocalipse, um livro lacrado com 7 selos. Cada vez que ele tira um selo, lá no céu acontece algo na terra. Então ele precisa arrancar os 7 selos, ele precisa arrancar todos os selos para abrir esse livro, né? E aí agora, quando ele arranca o sexto, o penúltimo, acontece isso. E diz que aconteceu um grande terremoto, né? E nós, adventistas, entendemos que isso aqui é um marco temporal. Assim como em Atos capítulo 2, o marco temporal foi a descida do Espírito Santo, né, que nós chamamos da chuva temporã, que é a primeira chuva do Espírito, né? Teremos a segunda chuva, que é a chuva serôdia, a chuva serôdia. A primeira aconteceu lá em Atos, preparando para a colheita, e depois a última chuva serôdia é para a colheita total, tá bom? Então aqui, quando Jesus abre o sexto selo, acontece um terremoto. E nós, adventistas, entendemos que é um marco temporal, que isso já aconteceu em 1755, né, com o terremoto de Lisboa. Tá? Você pode entrar aí na história e vai ver que ocorreu um grande terremoto. Mas interessante que logo em seguida diz que o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, né? E nós temos isso na história, em 1780, onde aconteceu esse dia terrível e escuro, né? Você vê, interessante, é uma sequência de eventos. O grande terremoto, o sol se escurece, e naquele mesmo dia a lua aparece no céu vermelha como sangue, né? São eventos em sequências, e são eventos de marco temporal. E aí diz também que as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair seus figos, né? Veja, a gente não pode levar de forma literal as estrelas aqui, né? Porque uma estrela é muito maior que o planeta Terra. Aqui diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra. Se uma estrela cair na terra, destrói toda a terra. Então esse texto ele não é literal, ele é simbólico, né? E quando foi que aconteceu isso? Em 1833, né? Que aí, lá na América do Norte, foi vista uma grande chuva, imensa chuva de meteoros, como se estivesse caindo sobre a Terra, né? E nós entendemos que isso também é um marco temporal do tempo do fim. Os últimos dias começa ali com Atos, né? O ministério de Jesus, o ato dos apóstolos pregando o Evangelho, recebendo o Espírito Santo. O tempo do fim começa com esses últimos sinais antes da volta de Jesus: o terremoto, o escurecimento do sol e da lua, as estrelas caindo, né? Então nós temos aí evidências bíblicas que nós já estamos vivendo o tempo do fim, tá? Eu já posso ir um pouquinho além, né? Nós estamos vivendo os últimos dias do tempo do fim. Como assim? Temos os últimos dias, tempo do fim, e estamos vivendo nos últimos dias do tempo do fim. Entendeu? Que mais, pastor, que evidências nós temos de que estamos vivendo o tempo do fim, né? Porque olha só, quando a gente olha para o texto, até aqui no verso 12, verso 13 já ocorreu. O sexto selo, quando Jesus abriu, já aconteceu esses eventos. Mas o sexto selo, os efeitos do abrir do sexto selo não terminou, porque tem a segunda parte. Diz assim, ó: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando enrola, e então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso não aconteceu, né? Nós não tivemos esse momento do céu se enrolar, um evento na atmosfera, né? Dizendo que a terra se abalando, os montes, né? E aí diz assim, ó:
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravos e todo o livro esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, né? E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, nós estamos aí estamos mais perto do fim do que Joel, do que os apóstolos e do que aqueles que viveram no momento ali do escurecimento do sol, da lua, o terremoto, a queda das estrelas. Nós estamos no limiar de olhar para as alturas e ver o céu se movendo, as ilhas sendo abaladas e Jesus aparecendo no céu do lado de Deus Pai, né? Que aqui é interessante, né? Diz que Deus estará sentado, né? Sentado no trono e o Cordeiro do lado. Percebe que nós estamos vivendo aí tempos cruciais na história. Depois só precisa arrancar o sétimo selo. O sétimo selo, nós acreditamos ali que não é a volta de Jesus. A volta de Jesus já é aqui, é o sexto selo. O sétimo é o momento de juízo, de julgamento, né? Estamos perto, próximo da volta de Jesus. E para terminar, gente, acredito que seja importante para nós, rapidinho aqui, deixa eu pegar aqui meu texto. Olha aqui para vocês verem como funciona o texto aqui, ó. Vou para 2 Timóteo, capítulo 3. Muito conhecido o texto e eu quero finalizar agora. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Paulo dizendo isso, né? No tempo dele já era difícil, mas hoje, gente, hoje está muito difícil. Cada vez mais tem aumentado a intensidade de dificuldade de sobrevivência, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, né? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, no poder, foge também desses. Então veja, existem argumentos bíblicos, argumentos sociais, né, de que nós estamos vivendo os momentos finais desta terra. Mas eu queria que você não se preocupasse com o tempo. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe com a tua vida, como está a tua vida, o teu andar com Deus, o teu momento de oração, de estudo da palavra, de pregação do Evangelho. Aquele que se envolve na missão, ele está se comprometendo com a volta de Jesus. Aquele que prega o Evangelho, ele está se comprometendo ou desejando a volta de Jesus, né? Então, estamos vivendo os últimos dias? Estamos vivendo. Estamos ainda vivendo os últimos dias do tempo do fim, né? Jesus está para voltar. Só que você precisa hoje tomar a tua decisão, né? Vamos esquecer o passado, vamos deixar o futuro para o Senhor, mas o presente a nós pertence, né? Então, nesse momento, eu queria que você pensasse na sua vida, de como você tem andado, no teu trabalho, nos teus afazeres, o teu cuidado com a tua família, com a tua vida, com o teu corpo, e tome a decisão, porque a Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Então ore comigo e vamos pedir força para o Senhor para nos ajudar a caminhar seguro nas suas palavras. Tenha um ótimo dia de trabalho e amanhã nos encontramos para mais profecias, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre Apocalipse e o tempo do fim. Valeu, gente. Um abraço.